Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este sábado da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra lá em Mateus capítulo 13, versículo de 24 até o versículo 30, que diz assim para a gente. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amados irmãos e irmãs, estamos diante aqui do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o trecho do Evangelho de Mateus que compreende o grande sermão de parábolas. Aqui nesse capítulo nós temos muitas parábolas dentro do Evangelho de Mateus. E aqui nós estamos diante da parábola do joio e do trigo, uma parábola muito conhecida. Imagino eu que você, que chegou aqui ao canal, já deve ter escutado ela em algum lugar. Mas vamos agora então aprofundar o seu sentido. Em primeiro lugar, diz assim: Jesus compara então o reino dos céus como um homem que semeia boa semente no seu campo. Obviamente, não precisa ir muito longe, esse dono da semente é o próprio Cristo, ele está semeando a semente no campo. Só que é interessante que aqui diz que o inimigo vem e semeia joio. O joio era, na verdade, uma erva daninha, muito comum naquele tempo, que quando ela era muito pequena, ela se assemelhava muito ao trigo. Por esse motivo, começou a dizer que apareceu o joio. Eles querem tirar, mas Jesus diz: olha, se vocês forem tentar tirar agora vai dar problema, porque elas se parecem muito, mas muito mesmo. E aí, Jesus diz: espera crescer, porque na verdade quando cresce, né, dava para diferenciar claramente o trigo do joio. E aí o que a gente pode trazer de ensinamento para a nossa vida eclesial especialmente, né? Amados irmãos e irmãs, a nossa caminhada de igreja, muitas e muitas vezes, tem muitas artimanhas do inimigo, tem muita coisa errada, tem muito pecado por aí que tenta parecer com o trigo, que tenta parecer com aquilo que é bom. E quantas vezes a gente não percebe por N motivos, especialmente, como eu já comentei, porque é muito semelhante, é muito parecido. E aí, por esse motivo, olhando para esse texto, é interessante a gente perceber que a primeira característica que nós precisamos muitas vezes ter para poder tomar decisões, isso quer dizer dar uma cisão, um corte na nossa vida, é nós podermos, antes de qualquer coisa, nós termos paciência em esperar. Paciência para que o processo de discernimento aconteça de modo coerente. Paciência para entender que é preciso muitas e muitas vezes esperar o tempo certo para que eu possa discernir aquilo que é bom e assim separar daquilo que não presta. Mas uma coisa que é importante é você entender que no final daqui se fala que na verdade aquilo que não é bom vai ser queimado, vai desaparecer. Muitas e muitas vezes o nosso coração está ávido de esperança. E nós começamos a ver muita coisa ruim acontecendo ao nosso lado, muitos joios aparecendo, e a gente começa a dizer: meu Deus, parece que Deus não vai tirar isso da minha vida, parece que Deus não vai agir diante dessa situação, parece que, aquilo vai me perseguir para sempre. Deus não está vendo as pessoas me julgando, as pessoas sendo pedra de tropeço, Deus não faz nada. Mas Deus deseja esperar porque, na verdade, amado irmão e irmã, aquilo que é bom, o fruto, a semente que é boa, dá bons frutos. E ao seu tempo fica-se nítido aquela árvore que não dá fruto, que não é de Deus, e ela vai ser cortada e ela vai ser queimada. A palavra de Deus deseja trazer consolo ao nosso coração. Confiemos no Senhor. Aquilo que é trigo será colhido no tempo certo. Aquilo que é joio será queimado, será arrancado. É essa a dinâmica no reino dos céus. Espero que você tenha gostado desta nossa reflexão e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.